Olá, meus nobres contadores e contadoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos tratar sobre as possibilidades de recurso para as questões 46 e 48 da prova da SFSEX de 2026 para Ciências Contábeis. Quero começar aqui agradecendo, nosso vídeo aí de resolução da prova, onde eu e o Danley fizemos a resolução e o gabarito provisório das 30 questões de contabilidade no domingo, no mesmo dia da prova. Bateu aí já mais de 1.000 visualizações. Isso aí é bastante relevante, porque tem curso aí grande para a SFSEX que não tem essa quantidade aí de visualizações nos seus vídeos, né? Então estamos muito felizes aí que o nosso canal está andando. Para você que sente que o nosso material está ajudando vocês na preparação, deixem like nos nossos vídeos, isso aí é bem importante para a gente. E também se inscrevam no canal, tá? Um dos nossos objetivos é que o canal seja uma referência para vocês que estudam contabilidade, para os concursos em geral da Banca Vunesp, mas principalmente para a SFSEX, que é o nosso foco, tá? E para quem ainda não viu a resolução completa, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link lá da resolução completa, tá? Domingão aqui, tomando nosso chimarrão e estudando um pouquinho. Então, hoje é dia 19, de julho e a prova foi no dia 12, foi no domingo passado. O gabarito saiu faz 2 dias, saiu na sexta-feira. E conforme nós prevemos lá no dia da resolução da prova, ou a banca já iria colocar como anuladas no gabarito as questões 46 e 48, ou ela colocaria como gabarito alguma das possíveis respostas ali, e depois, de analisar os recursos, ela deveria anular essas duas questões. Aí nós continuamos com a mesma opinião. Esse vídeo aqui é para confirmar nossa opinião, também para falar para vocês que mais uma vez nós gabaritamos aí toda a prova, né? Até iríamos errar uma questão, mas o nosso amigo Daniel Delgado, no finalzinho da live ali, nos ajudou a corrigir uma questão que eu tinha encontrado um conceito errado ali. Mas faz parte do jogo. E no final ali, quando já íamos cair no chão, então o Delgado abriu o nosso paraquedas aí e fez com que nós corrigíssemos a opinião. Acho que foi na questão 44, tá? E as questões aí anuláveis, então o vídeo aqui é para poder embasar vocês que vão fazer recursos tentando anular essas duas questões. Vamos mergulhar aqui. Então, nessa primeira tela, nós temos a transcrição dos dados que a questão nos forneceu, né? A banca, ela forneceu para nós os dados todos um abaixo do outro, como normalmente as bancas fazem, né? Elas não dão separado aqui por estoque, que nem a gente fez. Isso aqui já foi nós que separamos aqui os valores dentro dos seus respectivos estoques, né? Para facilitar aqui o nosso entendimento. Então tem aqui, ó, estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados, e lá no final ele deu esses dois valores aqui, ó, o CIF e a mão de obra. Aqui o incorrido também é por minha conta, né? O que depois, pensando melhor a questão, eu vi que provavelmente a Vunesp, né, os examinadores, eles fizeram uma coisa que ainda não tinham feito. Eles consideraram os valores de mão de obra colocados aqui nos dados iniciais como valores aplicados, tá? E aí aqui no final do período eles nos deram os valores reais da produção, né? Então o valor real do CIF seria 423.500 e o valor real da mão de obra direta seria 121 mil. Então o valor da mão de obra bateu com aquilo que estava previsto, um valor aplicado, né?
E o CIF deu uma diferença aqui, ó. Tá? Então, uma diferença de 16.500. Então, no caso lá, nós tivemos uma sobreaplicação, tá? Sobreaplicação. O que é sobreaplicação? Quando o valor que eu previ é maior que o valor real, né? Então, a previsão foi de 440 mil e o valor real foi 423.500. Tá? Então, aqui dos dados, apuramos aqui tudo e ainda consideramos aqui que eles quiseram fazer uma coisa diferente. Tá? E antes da gente mergulhar nas questões, na questão 46, eles não falaram se era para usar o CIF aplicado, né? Aquele CIF estimado lá do início da produção, ou o CIF real. Notamos que eles usaram na questão 46 para resolver o CIF aplicado, os 440 mil. O mesmo que nós usamos lá na nossa live, beleza? Só que usando o CIF aplicado ou usando o CIF real, não tem gabarito possível dentre aqueles que foram disponibilizados na 46, na questão 46. Tá? Então não é esse o problema, usar o CIF real ou o CIF aplicado. Por quê? Porque para qualquer um deles não tem gabarito possível. E nós vamos ver aqui qual foi o provável engano que a banca cometeu. E aqui a intenção não é jogar pedra na banca e dizer que a banca é horrorosa. Muito pelo contrário. A VUNESP tem feito provas cada vez mais inteligentes aí para ciências contábeis desde 2020 que ela assumiu aí o concurso. A cada ano a prova tem vindo num nível melhor, tá? E logicamente, engano acontece e quem elabora essa prova são seres humanos, né? Qual foi o engano que eles cometeram na 46? Ao invés de utilizar o provável engano que eles cometeram, né? Ao invés de utilizar os saldos iniciais e finais dos estoques de matéria-prima, perdão, ao invés de utilizar, viram como o engano é possível? Até aqui na explicação a gente às vezes se engana. Ao invés de usar o saldo inicial e saldo final dos produtos em elaboração, eles utilizaram o saldo inicial e o saldo final dos produtos acabados. Então aqui mora o provável engano da questão 46, beleza? Tá, mas a gente vai passar por elas para vocês entenderem mais especificamente. Então o que que a questão 46 pedia? Ela pedia o custo da produção acabada, o CPA, tá? E aí, para que eu calcule o custo da produção acabada, que está aqui embaixo, eu tinha que encontrar o quê? A matéria-prima consumida por meio da fórmula. Estoque inicial mais as compras menos o estoque final de matéria-prima. Tá? Então, para calcular matéria-prima, utilizo saldo inicial e final da matéria-prima. E utilizamos o valor correto lá, ó, 33 e 66. Vamos voltar aqui. Tá lá, ó. Estoque inicial 33, estoque final 66, compras, né, de matéria-prima do período 462, tá aqui certinho também. Então a matéria-prima consumida no processo não há dúvida de que é 429 mil. Beleza? Agora, os custos totais incorridos no período: 429 mil da matéria-prima, que nós acabamos de encontrar aqui, mais 121 mil da mão de obra direta, que é o que ele nos entregou aqui também, né? Tanto o aplicado quanto o real é 121, então não há dúvida de que a matéria-prima é 121 mil. E o CIF aplicado é quanto?
440, utilizando o CIF aplicado. Então, o custo incorrido no período total é 990 mil. Beleza. Custo da produção do período, tá? O CPP. Custo da produção do período, CPP. E nós queremos o CPA, custo da produção acabada. Para eu encontrar o custo da produção acabada, eu tenho que pegar o meu custo da produção do período, 990 mil, mais o estoque inicial de produtos em elaboração, 77 mil, menos o estoque final de produtos em elaboração, 47 mil. Tá? Cadê o 77 e o 47? Aqui, ó, no estoque de produtos em elaboração. 77 mil inicial, 47 mil final. Beleza? Então, o custo da produção acabada é 1 milhão e 20 mil. Tá? E o que a banca deu? 891. E agora a gente vai descobrir o que a banca fez. Tá? Se eu, ao invés de eu utilizar os 440, eu utilizasse 423.500, daria, ao invés de dar 1 milhão e 20, daria quanto? Daria 1 milhão e 20 menos 1 milhão e 20 mil menos 16.500, que é aquela variação lá. Menos 16.500. Tá? Daria 1 milhão e 3.500 reais, ao invés de dar 1 milhão e 20. Se tivesse utilizado o CIF real para calcular o custo da produção acabada. Então, 1 milhão e 20 não tem entre as alternativas. 1 milhão e 3 e 500 também não tem. Então, realmente foi um engano. E qual engano foi esse? Que eles utilizaram, ao invés de utilizarem o estoque inicial e final dos produtos em elaboração, eles utilizaram estoque inicial e final da produção acabada. Tá? Eles utilizaram 990 mais 44 menos 143. Ao invés de fazer com quais estoques? Com esses aqui, ó. Ao invés de utilizar o 77 e o 47, eles utilizaram o 44 e o 143. Tá? Então, realmente, eles usaram o CIF aplicado de 440 mil, mas utilizaram os estoques da produção acabada ao invés de utilizar os estoques dos produtos em elaboração. Aí chegaram no valor de 891, que daria como gabarito a letra E. Então, um engano, tá? Utilizaram provavelmente o estoque inicial e final do outro razonete. Isso aí tem que ser a argumentação do recurso. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então vamos lá. Resumo de tudo isso aqui que eu falei até agora, já em quase 14 minutos. CIF aplicado, 440 mil. CIF real, 423.500. Foi a inovação da banca aí na questão, né? Então a fórmula, utilizando o valor correto, os estoques corretos. O meu custo da produção acabada, 1 milhão e 20 mil. Tá? Utilizando os estoques incorretos, ao invés de usar os estoques do produto em elaboração, usando o produto acabado, 891, o engano da banca. Tá? Se eu utilizasse os valores corretos, mas com o CIF real, eu teria que encontrar 1 milhão, 3.500 reais. Também não há alternativa para ela. Tá? E eu usando o CIF real naquele estoque enganado lá, daria 874.500, que também não tem alternativa, tá? Então, primeira coisa, a questão, ela foi omissa, ela não disse se era para usar o CIF real
ou o CIF aplicado, e também em nenhum momento ela falou que aquilo seria o CIF real e o CIF aplicado. Para ele dar dois valores diferentes, a única forma aí lúcida da gente entender, para ele dar dois valores diferentes de CIF, seria que um é o aplicado e o outro é o real. Beleza? Então, não falou qual CIF usar, mas a gente já entendeu, né, que ele utilizou os 440 mil para calcular a questão 46. E mesmo que usássemos o CIF real, não teríamos alternativa para o gabarito correto. Beleza? Então, assim, a sugestão é anulação da questão 46. Questão 48, aí teve o efeito cascata e mais um engano da banca. Qual foi o efeito cascata? Que para calcular o custo do produto vendido, eles usaram como custo da produção acabada o valor incorreto de 891 mil encontrado na questão anterior. Tá? Então, se eu calculei o custo da produção acabada de maneira incorreta, o meu custo do produto vendido também vai ser incorreto. Então, qual é a fórmula para calcular o custo do produto vendido? O custo do produto vendido é igual a estoque inicial de produtos acabados, tá? Mais o custo da produção acabada no período, menos o estoque final de produtos acabados. Aí sim eu tenho que usar os valores do estoque de produtos acabados na fórmula, tá? Que são 44 e 143. Tá? E não no momento de calcular o custo da produção acabada. Agora sim é o momento de usar esses valores. Tá? E por que é um efeito cascata? Porque aqui onde era para ser 1.020.000, ou, né, se usasse o valor do CIF real seria 1.003.500 reais, né? Mas pelo que ele usou lá seria 1.020.000, né? Mais 44 mil, que é o quê? O estoque inicial, né? Menos 143, que é o estoque final. Então, usou-se o valor incorreto encontrado na 46, somou-se o estoque inicial correto e subtraiu-se o estoque final correto. Estoque final e estoque inicial dos produtos acabados que a gente acabou de enxergar que está aqui, ó. Tá? 44 e 143. Então tá lá, ó, 44 e 143. Quanto que daria o meu CPV? 792. Aí, mais um provável engano. Ao invés de usar 792, ele trocou de lugar o 2 e o 9. A única explicação plausível para a gente chegar no gabarito que ele quer. Ele achou 792, trocou de lugar aqui os dois dígitos, transformou em 729. E aí ele fez o quê? Para encontrar a resposta, o candidato vai ter que pegar aquela variação de 16.500, porque foi o quê? Uma sobreaplicação, né? Então ele tem que retirar aqueles 16.500 para aí sim chegar no CPV. Só que teria que tirar os 16.500 não de 729, mas de 792, né? Que era o valor que ele achou aqui, ó. Então, e também é um valor que está incorreto aqui, né? Porque esse 792, na verdade, seria quanto? 1.020.000 menos 143.000 mais o estoque inicial, 44.000. Tá? Então, o valor correto aqui seria 921.000. Tá? 921.000 menos os 16.500 da sobreaplicação, né?
921 menos 16.500. Então daria 904.500, tá? 904.500. Que não tem dentre as alternativas, né? Tranquilo? Então, beleza. Ele chegou em 792, enganadamente, porque ele já se enganou na 46. Aí ele cometeu um novo equívoco de colocar 729. E aí dos 729 ele tirou 16.500 e chegou em 712.500, que é o gabarito da letra E. Aí vocês vão dizer, que viagem desse professor, dizendo que além de calcular errado, ele trocou aqui o valor. Pois é. Só que lá na letra C, o que que a gente tem? Deixa eu pegar aqui a apresentação que tem a questão transcrita. Lá na letra C, a gente tem esse valor aqui, ó. A gente tem esse valor de 745.500, tá? Onde eu quero chegar? Deixa eu pegar lá a nossa apresentação atual. Tem que ter bastante calma, pessoal. Então, olha só, 729 menos 16.500 dá 712.500. E se o aluno se enrolou e ao invés de subtrair os 16.500, ele somasse aos 729, se ele fizesse 729 mais 16.500, quanto que ele acharia? Ele acharia o gabarito da letra C, tá? Ó, 729.000 mais 16.500. 745.500, que está lá na letra C. Olha lá, ó. Então, ele configurou as alternativas também para esse possível engano do aluno, de ao invés de subtrair os 16.500, somar os 16.500. Isso aí, na minha humilde opinião, comprova sim que ele se enganou aqui, ó. Que ele achou um 792 e por erro de digitação provavelmente ele transformou em 729. E aqui está a nossa caixa de evidências que aponta o quê? Lá para a letra C, ó. Olha a alternativa C da questão 48. 745.500 é o valor exatamente da soma de 729 mais 16.500. Todo o esqueleto da questão foi construído sobre um número transposto de 729.000, né, que era 792 e ele enganadamente transformou em 729. Então, duas questões aí que têm um efeito cascata de uma sobre a outra, com alguns erros na sequência, fizeram com que viessem esses gabaritos aí equivocados. E vocês têm que cair firme, logicamente respeitando a banca, com tudo aquilo que eu falei antes lá, que são pessoas altamente capacitadas, provavelmente aí doutores, né, que fazem parte da banca, mas o concurso vale uma vaga para vocês num cargo concorridíssimo e assim, o justo, né, dessa banca, embora ela seja qualificadíssima e esteja fazendo provas de altíssimo nível e provas inteligentíssimas, o justo é que a banca anule as duas questões por não haver resposta. E esse vídeo é para ajudar vocês a embasar os recursos, né? Então, assim, se num extremo lá a banca não anular essas questões e uma pessoa que chutou letra E nas duas ficou com os pontos e você perdeu, porque embora tentasse calcular bastante, a maioria, e isso é comprovado, porque eu tenho vários alunos que estudam comigo, os alunos chutaram em outras alternativas e não na letra E, nas duas, tá? Então, realmente, para que seja justo, as questões têm que ser anuladas, né, pessoal? E aí, num último recurso aí, se a banca não quiser anular as questões,
tem a via judicial. Por exemplo, se eu tivesse somado para mim também as duas questões, eu ia ficar entre as vagas. Aí a alternativa é a via judicial. Esperemos aí que a banca aceite os bons argumentos que vocês já têm e mais esses que eu estou trazendo aqui para vocês agora. Então, resumindo, né? A fundamentação do recurso. Questão 46, uma provável falha na apropriação, utilização dos saldos do produto é, a- perdão, utilização dos saldos dos produtos acabados, ao invés de utilizar os saldos dos produtos em elaboração, saldo inicial e saldo final, tá? Omissão e invalidação do CIF, né? A questão não define se era para usar o real ou o aplicado. Até acho que deveria usar o aplicado, mas ela usou o. Até acho que deveria usar o real, mas a questão usou o CIF aplicado, né? Mas ainda que usasse o CIF aplicado, não chegava num valor, dentre as alternativas. E o outro argumento aqui, o efeito cascata, né? O erro da questão 46 fez com que a questão 48 também fizesse errada, e dentro da provável resolução da 46, da 48 ainda há um erro de transposição do valor aqui. Tá? Então, vários erros juntos e, assim, na pior das hipóteses, quem precisar da questão, na pior das hipóteses, deve pelo menos ganhar numa via judicial. Então, como eu falo, reforçando o que eu já falei anteriormente, uma prova extremamente inteligente e que esperemos aí que o examinador coloque a mão na consciência e anule essas duas questões. Tá? Essa é a mesma opinião que eu dei lá na live, nós demos essa opinião na live, eu e o Danley, e agora com mais argumentos, né? Depois da banca se definir por um gabarito, né? Nas duas questões, nós conseguimos entender mais ou menos onde estão os prováveis equívocos do examinador e como ele pensou essas questões. Excepcional ele ter usado um CIF real e um CIF aplicado ali, mas com vários equívocos no meio que faz com que as questões não tenham uma resposta dentre os gabaritos possíveis. Beleza, pessoal? Like aí no vídeo, passem para os seus amigos para que assim, todo mundo que precisa dessa pontuação faça recursos aí sobre as questões. E quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva e apoie aí o nosso trabalho. Valeu, um abraço e até a próxima.